gente está falando muito aqui, né? A gente volta e meia, a gente ouve críticas ainda ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que se não é um trabalho de excelência, pelo menos em termos de resultados, o Palmeiras vai se estabilizando. 16 jogos que o Palmeiras não perde lá. Mas empata muito, né? Falei agora há pouco e repito, eu concordo, eu vejo o Palmeiras numa evolução, mas é uma evolução lenta e ainda, a meu ver, aquém do que se espera desse time do Palmeiras. O Palmeiras tem um grande elenco, o Palmeiras tem um elenco muito bom. Não é o elenco do Flamengo. Não é um elenco brilhante, super recheado. Não é, mas é um elenco muito bom. Acho que ainda é o segundo melhor elenco do Brasil. Então, era para estar jogando mais. Sim, era para estar jogando mais, era para estar apresentando mais, entregando mais. Ele tem muitas opções, o Vanderlei, isso é a prova de que o elenco é bom, e não tem só aqueles 11 que estão jogando. Perdeu o Dudu? Perdeu, mas ele tem um monte de gente ali, ele tem um monte de opções. Entrou o Luiz Adriano hoje, entrou o Wesley, entrou o Veron, que é um jogador muito promissor, que deve ser titular em breve, enfim, ou deveria ser. Então, o Palmeiras tem mais do que os 11, ele tem banco de reservas, né? E isso, para mim, traduz bastante a fartura de opções que tem o Vanderlei. Era para estar jogando mais, sim, mas vejo o Palmeiras em evolução. É uma evolução lenta, mas é uma evolução. Por exemplo, não é o que a gente vê no Corinthians, né? Que precisou trocar de treinador porque estava emperrado. O Corinthians chegou à final do Campeonato Paulista aos trancos e barrancos, sem convencer a ninguém, né? Venceu, por exemplo, o Palmeiras na volta da pandemia, sendo muito inferior, mas venceu. Então, o trabalho no Corinthians, embora tenham começado a aparecer alguns resultados, o desempenho não aparecia. Eu vejo o Palmeiras tendo altos e baixos, né? Sendo um time irregular dentro do jogo. Hoje fez uma partida bastante razoável, estava fora de casa. No segundo tempo, chegou a apresentar um futebol que dá para considerar bom, razoavelmente bom, né? Logo que ele fez as alterações, botou a meninada em campo, o Palmeiras chegou ao bonito gol, ao gol que parecia ser o da vitória, mas como já disse o Facincani, depois parece, e eu não posso atribuir essa decisão, né, decisão entre aspas, aos jogadores, não acho que eles tenham recuado por conta própria, foram as alterações que depois fez o Luxemburgo, foi a postura que ele talvez tenha determinado na beira do campo que o time tivesse. A ordem ali, né, era a seguinte: vamos segurar o resultado, estamos com 1-0, era um resultado importante, era um resultado que deveria ser administrado, sim, mas se você recua na casa do adversário contra um time grande como é o Grêmio, claro que você está chamando para cima, né? Claro que você está convidando o adversário para cima, e aí deu sopa para o azar. Eu vejo o Palmeiras em evolução, sim, vi alguns bons jogos, fez um bom jogo pela Libertadores contra o Bolívar, lá no alto da montanha, na Bolívia, então faz alguns bons jogos, mas ainda é um time irregular e que está entregando aquém do que a gente está esperando. Entrega um pouco menos e, às vezes, muito menos do que se espera dele e do que pode entregar esse elenco do Palmeiras. Aliás, Facincani, tivemos, né, a informação na semana passada, do interesse, né, de uma conversa que teria sido aberta nos bastidores, Grêmio e Palmeiras, o Palmeiras demonstrando interesse no Jean-Pierre. E o Grêmio, nesse momento, não tem interesse, né, em negociar o atleta no mercado nacional. Espera fazer uma grande venda com o Jean-Pierre, que, aliás, já vem sendo monitorado, observado por grandes clubes da Europa, inclusive o Real Madrid, já há pelo menos 1 ano e meio. O que você tem de informação sobre isso, Facincani? Esfriou, né? O Grêmio não abriu as portas para o Palmeiras, não. E essa conversa parece não ter avançado. O Palmeiras precisa de um jogador nessa característica. Rafael Veiga fez um bom jogo hoje, hein? Precisa. O Rafael Veiga jogou muito bem. E aí é sacado quando tá no melhor momento dele do jogo. Então não dá pra entender, né? Assim como você citou o Gabriel Menino. Porque ele tomou um cartão amarelo. Mas o jogador tem que aprender a conviver com um cartão amarelo durante 90 minutos ou parte da partida, né? É o técnico quem deve orientar melhor o jogador, ou então, né, mudar um pouco a postura tática da equipe para que esse jogador não se exponha tanto a levar o segundo cartão. A maturidade de um atleta é essa. Então, se o jogador toma um cartão amarelo com 2 minutos do jogo, que pode acontecer, você vai sacá-lo da partida. Ele vai ter que conviver o jogo todo, né, com esse cartão. Tem que saber administrar. É aí que você traz ao jogador a maturidade. Mas, nesse caso do Jean-Pierre, o Palmeiras ofereceu jogadores ao Grêmio. Um deles, que eu sei, é o Gustavo Scarpa. E mais uma quantia que o Grêmio não quis em dinheiro. Então, a princípio, a negociação está congelada, né? Porque o Grêmio não se interessou muito pelo Scarpa, acha que tecnicamente perderia
com a saída do Jean-Pierre, mais uma grana e a chegada do Gustavo Scarpa. Então, o negócio que o Palmeiras propôs, por enquanto, acabou não avançando muito em relação ao que o Grêmio esperava de uma proposta mais convincente por parte do Palmeiras. Essa é a informação que eu tenho. Em relação a essa posição, mas ao mesmo tempo, o Calheiros, o Jean-Pierre, ele é muito bom jogador, ele é promissor, mas ele ainda carece de, mais maturidade, de mais rodagem. Eu acho que o Palmeiras tinha no elenco um jogador com essa característica do Jean-Pierre e que simplesmente foi emprestado para o Guarani, que é o meia-ala, né? Que era bom jogador, até ontem estava na seleção de base do Brasil, junto com o Veron, junto com essa garotada, Gabriel Menino, crescendo, e o Palmeiras acabou emprestando. Então, eu não enxergo, em alguns momentos, muita convicção daquilo que tem feito o Vanderlei Luxemburgo, porque ele dá oportunidade para a garotada, mas ao mesmo tempo ele tira a oportunidade, a rodagem que essa garotada merece. Aí ele empresta um atleta que poderia ganhar muito mais com isso, para depois ele buscar um outro atleta do mesmo perfil que vem do Grêmio, que é o Jean-Pierre. Então, assim, são coisas que eu de fato, assim, às vezes não consigo entender de verdade com qual convicção que tem trabalhado o Vanderlei.